Oi, galerinha, tudo bem com vocês? O nosso vídeo 23, comparação dos números racionais e adição e subtração de números racionais. Professora Elkiene Luz, com o componente curricular Matemática. Para fazer a comparação de números racionais, podemos utilizar a reta numérica. Desta forma, fica mais fácil e evidente a diferenciação entre os números racionais. Então, está aqui a representação dos números na reta numérica. Nós temos aqui menos 3, menos 11 sobre 4, menos 2, temos 1, temos 2, temos 11 sobre 4. Então, está aqui a comparação dos números racionais. Nós temos o quê? Que para a esquerda são números o quê? Menores e para a direita são números maiores. Então, a reta R, que é essa reta aqui, nos mostra que o número que está à direita é sempre maior do que o número que está à esquerda. Então, para a direita sempre é maior e para a esquerda sempre vai ser menor. Então, 4 é maior do que 2, 1 é maior do que 0, menos 3 é maior do que menos 6. Podemos comparar números negativos? Quando comparamos um número negativo com um número positivo, o menor sempre será o negativo. Então, o negativo, ele tem o que? Menor número. Então, observem aqui, menos 3/5 é menor do que 1/4. Menos 1/3 é menor do que 1/2. 3/7 é maior do que menos 1/5. Então, quanto menor, no caso, ele sendo um número negativo, ele vai ter o seu valor menor. Então, no caso, menos 3/5 vai ser menor do que 1/4, porque ele é um número negativo. Observe, agora, se os dois números forem negativos, basta lembrarmos de que o número que está à direita é sempre maior do que o número que está à esquerda na reta numérica. Então, você vai ter que ter isso em mente e sempre lembrar que se os dois vierem negativo, você vai ver na reta, lembrar da reta, aí o número que está à direita vai ser sempre maior do que o número que está na esquerda, que está à esquerda. Quem é maior, menos 3/2 ou menos 1? Quando marcamos esses pontos na reta numérica, observamos que o número menos 1 está à direita do número menos 3 sobre 2. Então, menos 3 sobre 2 está à direita quem? Menos 1. Então, quem vai ser, no caso, maior? Menos 1. Porque, como nós vimos no slide anterior, que fala de que quem está à direita é que vai ser o número maior. Quem está à esquerda vai ser o número menor. Então, menos 3/2, 3/2, é o quê? É menor do que menos 1. Operações fundamentais com números racionais. Nós temos aqui denominadores iguais. Nós vamos ver adição e subtração de números racionais. Então, nós temos aqui denominadores iguais. Quando nós temos denominadores iguais, tanto na adição como na subtração, neste caso, quando os denominadores das frações forem iguais, nós repetimos os denominadores. No caso, quem são os denominadores? Que é 5. Então, nós vamos repetir o denominador 5 e vamos somar quem? Os numeradores. Então, aqui representa-se o 5 e vamos somar 8 mais 4, 12. Então, tanto você vai fazer dessa forma na adição, como também na subtração.
quando isso forem denominadores iguais. No caso aqui, ó, 15 sobre 4 menos 12 sobre 4. Então, se são iguais, permanece com o denominador 4 e diminui. 15 menos 12, 3. Muito fácil. Tanto para adição como para subtração. No segundo caso, temos denominadores diferentes. Então, também nós vamos fazer da mesma forma, tanto para adição como para subtração. Nesse caso, é mais complexo, pois quando há denominadores diferentes, precisamos encontrar quem? O mínimo múltiplo comum, que é representado pelo MMC, para depois calcularmos. Temos aqui 1 sobre 4, mais 3 sobre 8, mais 5 sobre 10. Então, vamos ver como é que a gente faz para calcular essa soma de denominadores diferentes. Temos aqui como calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum. Pegamos os denominadores, que são números diferentes, 4, 8 e 10, e fazemos o MMC. Então, pegamos, são números pares, então, quem é o menor número par? 2. Então, 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Temos novamente ainda números pares, então vamos continuar. O menor número par, 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 5 pode dividir? Não, porque não é um número divisível por 2. Então, a gente permanece com 5. Temos ainda o numeral 2, então a gente continua. Enquanto tiver números pares que derem para dividir, a gente divide. Então, repete o 1, 2 dividido por 2, 1. 5, não dá, então repete. Então, no caso aqui, eu vou dividir 5, só dividido por 5. Então, chegamos aos denominadores 1. Você tem que chegar a esses denominadores. Então, agora a gente faz a multiplicação. 2 vezes 2, vezes 2 e vezes 5. No caso, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 5, encontramos 40. Então, sabe-se que o denominador em comum é 40, por isso devemos fazer as seguintes substituições para a soma das frações acima. Nós vamos dividir o termo resultante do MMC, que é 40, pelos denominadores das frações 4, 8 e 10. Com o resultado da divisão, nós vamos multiplicar os valores pelos numeradores, que é 1, 3 e 5. Então, aqui nós temos 4, 8 e 10. Então, nós encontramos o mínimo múltiplo comum, que foi 40. Então, 40 dividido por 4 vai dar 10. 10 vezes 1, 10. Está aqui o 10. 40 dividido por 8 vai ser 5. 5 vezes 3, 15. Está o 15 aqui. 40 dividido por 10 vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Aí, a gente vai fazer o quê agora? Encontrou o denominador 40, fizemos a divisão e a multiplicação para encontrar os termos para poder fazer a soma. Então, após as operações, obtivemos uma fração em que os termos de cima são quocientes da divisão seguida da multiplicação, sendo o denominador o próprio resultado do MMC, ou seja, a soma será estabelecida por, então, no caso, 10 mais 15 mais 20, encontramos 45, e o denominador, 40. Essa fórmula de vocês, que vocês viram aqui, a explicação da soma de denominadores diferentes, também é da mesma forma para a subtração. Se vierem denominadores diferentes, você vai fazer o quê? Tirar o MMC e depois que encontrar o MMC,
Aí você vai fazer aquele procedimento. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Depois é só fazer a subtração. Por quê? Porque você encontrou o denominador igual. Os denominadores, né? Tá da mesma forma. Obrigada pela atenção e fiquem com Deus e até logo.